Pois é, né, Camila, que são mensageiras da paz, né? São esses missionários redentoristas que estão aqui no Santuário Nacional. Estou falando aqui da sacristia. Você me falava agora há pouco sobre esse clima, né? Corredores vazios, a igreja está fechada, mas o Santuário Nacional está atendendo o que são as medidas necessárias para a prevenção, para evitar o contágio do novo coronavírus, o Covid-19. Mas a gente aqui na Central da Esperança é para levar o conforto para você que está em casa. Está em confinamento, está aí em isolamento social, mas isso não significa isolamento espiritual. Por isso a gente convidou para conversar com a gente hoje na Central da Esperança, missionário redentorista, padre Domingos Sávio. É um prazer, uma alegria, e no meu retorno na TV Aparecida, ter o senhor como primeiro entrevistado. Boa tarde, tudo bem, padre? Boa tarde, Eduardo, e boa tarde, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelos meios de comunicação. É uma alegria para mim também estar aqui, até, sinceramente, me alegrando com a sua volta, e exatamente no dia de hoje e nesse momento. É um tempo de alegria que a gente também tem que saber vivenciar, né, padre? A gente está vendo tanto temor, tanto medo das pessoas e aquele isolamento social que vai causando um desconforto. Mas como eu disse, né, padre? Não é isolamento espiritual. É o momento da gente também aproveitar para fazer as orações em família, se reunir em comunidade dentro de casa, que se torna o santuário, né? Sem dúvida. Agora, interessante, se nós formos olhar assim, a Bíblia ela é sempre luz nas nossas vidas, para o nosso caminhar. É interessante que, se formos olhar na Bíblia, há momentos em que a pessoa quase que era obrigada a um confinamento. Por exemplo, mesmo nos evangelhos aparece, sobretudo no Antigo Testamento, por exemplo, um leproso, ele era obrigado a se confinar exatamente para não contagiar os seus co-irmãos. Então nós temos na Bíblia, às vezes assim, um confinamento, como no caso nosso, de certo modo obrigatório. Agora, se formos olhar também, existe muitas vezes um confinamento buscado. Moisés, para receber a legislação, podemos dizer, a constituição do povo de Deus, ele sobe sozinho ao Sinai para estar mais junto do seu Deus, e do seu Deus receber então a legislação para todo o povo. Mas poderíamos ver também, inclusive, Jesus, de vez em quando ele se confinava. Jesus ia sozinho para o monte, e às vezes, diz o Evangelho, passava a noite inteira em oração. Quer dizer, são confinamentos, mas que a Bíblia vai nos dizer que é um confinamento que tem sentido. Ainda segundo a Bíblia, a humanidade passou por momentos muito difíceis e soube superar cada um deles, né? E aí entra, padre, principalmente a fé, a oração e a esperança acima de tudo. Sim, tem uma passagem de São Paulo que eu gostaria de recordar mais uma vez, porque para mim é de uma luz muito grande. São Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte, eu gostaria de frisar bem as palavras de São Paulo, porque me impressionam muito. Eu me alegro, gostaria de passar um risco embaixo. Eu me alegro com os sofrimentos que tenho suportado por vós. Completo na minha carne o que faltou às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Sofrimento, São Paulo fala que ele se alegra com o sofrimento que ele sofreu pelos colossenses. Então, quando existe um sentido, e o sentido da nossa vida é único, é o sentido que Deus tem eternamente para a sua própria vida. Deus é amor. Então, o que dá sentido eterno para Deus existir é o amor, é o outro, é amar o outro. Então, São Paulo vai dizer que, sim, ele sofreu, claro que ele sofreu horrores, mas ele diz que ele se alegra porque sofreu pelos colossenses. Então, quando nós colocamos um sentido, mesmo que seja no confinamento, no sofrimento, na dor, tem sentido. E essa também, não é, padre, é uma boa oportunidade para convivência em família, né? Estão todos isolados dentro de casa, que é uma medida primordial para se conter o contágio do novo coronavírus. Como é que deve ser essa convivência agora em família? Porque no dia a dia, normal, a gente mal vê os familiares, né? Cada um sai para trabalhar, a criança, o filho vai para a escola. Enfim, agora, como vai ser essa convivência? Como aproveitar esse momento de reflexão e principalmente de proximidade entre as famílias?
Sim, até esse celular que é tão bom, mas às vezes é tão ruim também, não é? Que às vezes a gente vê pessoas ao lado, mas não estão simplesmente ao lado, mas não existe comunicação nenhuma entre elas. Às vezes estão se comunicando com outras pessoas, ou às vezes até entre si mesmas, ali perto, mas através do celular. Agora, todos nós estamos confinados, assim, um na presença do outro. Acho que seria muito bonito que a gente se aproveitasse desse tempo já para, digamos, eu me confinar comigo mesmo, eu ter coragem de me encontrar, mas com esse dado da Bíblia também, quer dizer que eu procurasse me encontrar mais também com o meu Deus, encontrar um sentido junto de Deus e viver esse sentido na convivência, eu diria, sobretudo na solidariedade. Se nós vivemos esse confinamento, ao menos tentando diminuir a tristeza, essa distância com as pessoas que estão ao nosso lado, já teríamos um sentido para esse nosso confinamento. Então eu diria que Nossa Senhora nos ajude a descobrir que o amor é o que dá sentido a tudo, também a esses momentos tão difíceis que nós temos. E consigamos então transformar o amor que nós temos às pessoas no cuidado. Cuidado para não haver esse contágio, mas principalmente o contato, quem sabe ao menos na oração, na solidariedade com quem está sofrendo conosco. Padre Domingos Sávio, também uma boa oportunidade para viver mais intensamente a quaresma, né? Sem dúvida. É interessante, nós estamos em quarentena, quase que lembra para nós quaresma, quarentena, 40. Mas acho que é um modo que podemos dizer, quem sabe, não sei se é por culpa nossa, mas que Deus ao menos permitiu que acontecesse para nós vivermos uma quaresma de 2020, certamente de modo impensado, mas quem sabe que pode ser muito frutuoso para todos e cada um de nós, levando-nos principalmente a nos encontrarmos um pouquinho mais coração a coração com quem está ao nosso lado. Eu quero agradecer muito a participação do senhor na Central da Esperança, né? E o motivo desse programa é justamente isso, levar a esperança para cada um que está vivendo esse momento difícil, mas saber tirar um proveito positivo de tudo isso que a gente está passando, né, Padre? Esperança significa acreditar naquilo que é muito difícil e parece impossível nesse momento, mas que a gente vê lá a luz no fim do túnel. E nós temos a presença aqui da querida Mãe Aparecida, Nossa Senhora. Eu falava logo na abertura, Padre, que eu estava bem próximo ali da imagem e muitos, acredito, romeiros, devotos, gostariam de estar aqui. Mas a TV Aparecida tem essa missão de levar Nossa Senhora Aparecida para a casa de cada um desses brasileiros, nossa padroeira do nosso país, e levar principalmente para o coração de cada um dos seus devotos e filhos. Quero aproveitar, pedir uma mensagem final do Senhor para os nossos telespectadores, nossos queridos devotos de Nossa Senhora Aparecida, falando: esperança, gente, vamos lá, a gente vai passar por isso e vamos superar tudo isso. Até nesse sentido, já que você lembrou, Eduardo, de modo tão bonito, lembrando agora o final, estamos aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Interessante, eu vejo como providência. Nossa Senhora também fez um confinamento no fundo do rio. Não sabemos quanto tempo ela se confinou na sua imagem. Parece que estava se preparando para vir à luz, né? Vir para fora das águas do rio e assumir de novo, e que sabe de modo mais intenso, a sua missão de mãe. E gostaria também de olhando para a imagem de Nossa Senhora, de perceber que Jesus também, ele aconselha um confinamento, e que a imagem de Nossa Senhora lembra para a gente. Quando você for rezar, então não reze diante de todo mundo para mostrar, mas vá num quarto, feche a porta, e ali você entra em contato com o seu Deus. E Nossa Senhora Aparecida, exatamente a mãe nessa atitude de oração, tem as mãos postas. Então que Nossa Senhora possa ser então para nós, realmente essa esperança, essa fonte de um sentido para a nossa vida nesse momento difícil.